Bom dia! A paz de Cristo para todas vocês, meninas, amadinhas, princesas, guerreiras do Senhor. Aqui estamos com mais um dia, com o nosso primeiro cafezinho do dia. E que maravilha! E também com a nossa devocional Mulheres Curadas para Curar. Então, como tínhamos combinado, todos os dias estaremos estudando um pouco sobre as mulheres mencionadas na Bíblia. E antes que eu possa falar um pouco para vocês a respeito de uma mulher escolhida para o dia de hoje, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe quem você é? Guarda essa pergunta no teu coração. Então, a mulher escolhida para hoje se chama Lia. Mas antes que eu fale um pouco de Lia, eu quero dar uma pequena introdução, porque hoje vamos falar sobre um enredo de uma história muito romântica, vamos dizer assim, que foi um momento que aconteceu ali com Jacó, quando estava fugindo do seu irmão. Ele foi até uma cidade vizinha, onde se encontrava o seu tio, que se chamava Labão. E ao ele querer ficar por um tempo lá naquele lugar com o tio dele, ele se encontrou com uma prima dele, que era muito bonita. O nome dela se chamava Raquel. E foi amor à primeira vista. Quando ele viu Raquel, ele já se enamorou por ela e desejou casar com ela. Então ele foi até o encontro do tio dele, criou ali com o tio um acordo, um plano para poder conseguir se casar com Raquel. E o plano combinado foi o seguinte, que por 7 anos ele iria trabalhar de graça para o seu sogro, seu futuro sogro, e em troca o sogro daria, o tio dele daria a mão daquela jovem linda para Jacó. Só que Raquel, ela tinha uma irmã que se chamava Lia, que é a mulher escolhida de hoje. E Lia, ao contrário de Raquel, era uma mulher que não era tão bonita, que a Bíblia relata que ela tinha os olhos tercos, ou seja, com certeza tinha alguma deficiência no seu olhar, no seu olho. E a Bíblia relata que ela era mais velha, Lia. Só que o pai de Lia e de Raquel, Labão, um homem muito astuto, combinou algo com Jacó e na verdade ele não cumpriu. Conta-se a palavra que quando houve o casamento entre Jacó e a Felizarda, no outro dia Jacó, pensando que tinha dormido com Raquel, não era Raquel, era Lia. E ele foi até o encontro de Labão e questionou porque Labão não cumpriu com a promessa, claro. Então, o que aconteceu? Labão disse que era costume dele se casar com a mais velha, então por isso que ele forjou esse plano. Só que eu não acredito nisso. Labão era um homem muito astuto, Para ele, o que dá a entender é que ele se aproveitou ali da situação de Jacó, Então, que combinaram outra vez. Jacó trabalha mais 7 anos para o seu sogro, gratuitamente, para conseguir a mão de Raquel, porque esse era o seu maior desejo. Ele estava ali apaixonado pela beleza de Raquel. E o que aconteceu? Ele trabalhou e conseguiu casar com Raquel, mas ele estava ali passando por um momento muito difícil para ele, porque ele casou com Raquel, casou com Lia, e na verdade, entre Lia e Raquel existia um conflito muito grande. Dentro daquele lar existia um tempo muito difícil de conflito. Por quê? Por um lado estava Lia, que não era tão bonita, por outro lado estava Raquel, que era muito bonita. Lia não tinha o amor de Jacó, Raquel tinha o amor de Jacó. Lia teve muitos filhos, já Raquel, por um bom tempo, ela não pôde ter filhos, ela foi estéril. A Bíblia relata claramente que ela era uma mulher estéril. Então, o que aconteceu? Houve conflitos. A Bíblia relata em momentos muito difíceis de Jacó com Raquel, porque Raquel, por muitas vezes, ela questionou por conta da sua esterilidade. Ela não conseguia compreender porque ela não conseguia ter filhos. E houve aí esse problema. Então, o que eu quero aclarar hoje para vocês é sobre a história de Lia. Eu me imagino assim na situação de Lia, e é isso que eu quero que vocês possam compreender isso também.
e se imaginar no lugar dessa mulher. Para Lia não foi fácil. Por quê? Porque ela amava Jacó. Ela queria se sentir amada por Jacó. E ao contrário, ela não se sentia amada por ele. Ela via todos os dias o apreço dele para com Raquel. E olha só, o que dá a entender que nem tampouco ela não se sentia amada por ninguém. Por quê? Porque o pai dela foi um homem astuto. Dá a entender que o pai dela forjou esse plano por interesse financeiro, né? E é como que ele também não tinha preço por Lia. Então imagine só, Lia foi uma mulher totalmente desprezada. Desprezada pelo pai, a Bíblia não fala sobre a mãe, mas desprezada pelo pai, desprezada pela irmã e desprezada agora pelo esposo Jacó. Então conta-se a palavra de Deus que Lia teve muitos filhos. E eu quero que vocês só entendam isso. O nome dos filhos dela, para vocês entenderem, se chamou: o primeiro, Rubem, que significa o Senhor atendeu a minha aflição. O segundo, Simeão, soube o Senhor que eu não era preferida. O terceiro, agora desta vez meu marido me amará. Olha só. E o quarto, agora eu louvarei ao meu Senhor. Sabe o que eu entendo com isso? Até o terceiro filho de Lia, ela não se sentia amada por ninguém, nem mesmo pelo seu Deus. Apesar que Deus a abençoou dando filhos, concedendo essa honra de ter filhos. Mas ela não conseguia sentir o amor de ninguém. Então, ou seja, ela não conseguia entender realmente quem ela era no Senhor. Qual era a sua identidade? Quem era Lia para Deus? Então, até o terceiro filho conta que ela estava ali. Cada nome de filho representava a sua súplica em querer que seu marido lhe olhasse de uma forma diferente, lhe apreciasse, lhe amasse. Mas Jacó nunca olhou para Lia de uma forma diferente. Ele amava Raquel. Então, o quarto filho de Lia, ela demonstra a palavra que foi o momento em que ela teve um encontro verdadeiro com Deus. Aí ali ela colocou o nome Judá. Agora eu louvarei ao meu Senhor. Olha só que coisa linda. Então, assim, o que entende-se pela palavra de Deus é que Lia, ela não se sentia amada, ela se sentia rejeitada. Imagina ali a situação dela, né? Todos os dias tendo que lidar com aquela situação do esposo amando, venerando a Raquel e ela sempre em último plano. Então, assim mesmo, amadas, existem mulheres hoje em dia que estão passando por momentos assim, que passaram na sua infância, na sua adolescência e hoje se encontram da mesma forma. Ou seja, são pessoas que não sabem o verdadeiro valor que elas têm. A Bíblia fala em Gênesis 1, o versículo 26, que diz assim: Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí o 27, criou Deus, pois o homem é sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a Bíblia é clara que nós somos e fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Nós somos amadas. Então Deus, ele nos construiu a sua imagem, né? E isso é muito precioso, amada. Há mulheres, né, que não conseguem entender a sua verdadeira identidade que está no Senhor. Vocês foram feitas, vocês foram criadas pelo próprio Senhor, a imagem do próprio Senhor. Então Lia, ela não entendia isso, ela não sabia desse valor precioso que ela tinha, até o momento em que ela teve o quarto filho dela, e ela disse: não, agora eu louvarei ao Senhor. Então, amadas, o que eu quero dizer para ti hoje, nesta manhã, é que vocês não permitam, né, que os homens, que as circunstâncias difíceis impeçam vocês de reconhecer o verdadeiro valor que vocês têm. Não permita que as situações da vida, as dificuldades, as experiências que vocês vivenciaram de rejeição, de acepção, de palavras pesadas a respeito de você, não permita que isso
possa trazer um significado sobre a verdadeira pessoa que vocês são. Porque vocês não têm que levar em conta o que as pessoas estão falando ao teu respeito. Vocês têm que crer no que Deus está falando ao teu respeito. Então ali todos estavam desprezando Lia, mas existia um Deus que cuidava de Lia a todo momento, que deu o privilégio, a honra dela ser frutífera. Ao contrário que a outra, Raquel, ela não conseguia ter filhos, né? Então, glórias ao Senhor. A palavra de Deus é muito clara quando diz que das 12 tribos, né, que existiam ali em Israel, 6 entraram, que foram os filhos de Lia. Olha só que precioso. Entrou 6 filhos de Lia naquelas 12 tribos de Israel. Então, eu quero deixar para vocês hoje um versículo na palavra do Senhor que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 27 ao 29, diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém vanglorie na presença de Deus. Então Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu Lia ali para poder fazer com que ela frutificasse, desse fruto e o nome dela entrasse ali naquela genealogia de Cristo, né? Daquelas tribos. E que coisa maravilhosa, amadas, né? Muitas vezes nós não temos visto quão preciosas nós somos, quão amadas nós somos. Nós estamos sempre ali necessitando, vivendo, querendo a aprovação das pessoas, querendo que as pessoas nos amem, querendo que as pessoas dê carinho para nós, querendo que as pessoas vejam talentos e dons preciosos em nós, e nós não olhamos para dentro de nós mesmos e não vemos que nós somos preciosas. Então eu deixo uma dica para ti hoje, nesta manhã. Olhe para dentro de você e veja que há uma pessoa muito especial dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Você não é mais uma, você é identidade de Cristo, você é filha de Deus. Existe um Deus que Ele te criou. Eu sempre digo isso. Deus, se nós não fôssemos preciosos para o Senhor, guarda isso no teu coração. Se você não for preciosa para Deus, por que Deus perdeu tempo? Ele não perdeu tempo, na verdade. Por que o Senhor, Ele tirou um tempinho sagrado dele para te construir, para te criar? É porque Ele te ama, amada. E por que Ele enviou o seu único filho unigênito à terra? Para sofrer e passar por todo aquele processo. Será que foi por acaso? Será que foi porque ele não te amava? Não, amadas. Ele te ama. Então guarda no teu coração. Ha chegado o momento de você ter um encontro verdadeiro com o Senhor, assim como Lia teve esse encontro, né? Aonde ela viu que não valia a pena ficar esperando que as pessoas lhe valorizassem, que as pessoas olhassem para ela, que as pessoas estivessem sempre aceitando ela. Então ela se despertou. E assim como ela, como Lia, nós temos que se despertar hoje. Esse é o desejo do meu coração, que você se desperte e que você veja o que há em ti, que é tão precioso. Você é filha de Deus, você é amada por Deus, você é semelhança do Senhor. Então, guarda essa palavra no teu coração. Quem você é? Você sabe hoje quem você é? Hoje nós estudamos sobre isso. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.